Você já sentiu aquela exaustão silenciosa, como se a alma quisesse parar, mas o mundo ao redor insistisse para que você continue? Essa sensação não é apenas cansaço do corpo. É um desgaste energético profundo, uma desconexão invisível entre o que você sente e o que é exigido. É como se algo dentro de você sussurrasse que não está mais alinhado, mas a voz do mundo é alta demais, pedindo para seguir em frente, como se nada estivesse errado. Essa luta interna cria uma tensão sutil que corrói a paz, um peso invisível que dia após dia mina sua força. A neurociência mostra que quando a autonomia sobre nossa jornada se perde, nasce uma exaustão que não se vê, mas se sente em cada fibra do corpo. A alma se cansa quando o verdadeiro desejo é ignorado, e o resultado é esse colapso silencioso, disfarçado de preguiça ou falta de foco. Forçar-se a continuar apenas para não decepcionar os outros, o trabalho, a si mesmo, é um padrão que destrói a harmonia emocional. É uma armadilha, uma autossabotagem que nos afasta do nosso centro, do nosso verdadeiro ritmo. Hoje, convido você a fazer uma pausa, de verdade. Não para pensar, mas para escutar. O que seu corpo está tentando dizer que sua mente ainda não deixa emergir? Porque o colapso da alma não explode de repente. Ele se infiltra devagar, nas frestas dos dias em que fingimos que está tudo bem. E reconhecer isso é o primeiro passo para respirar fundo, reconectar-se e lembrar que desistir não é uma opção. Quando a urgência toma conta do seu dia, tudo parece gritar que você precisa agir, decidir, resolver, e rápido. Essa pressão invisível se transforma em um turbilhão que esmaga seu centro, roubando a clareza e a paz que você tanto busca. O cortisol, hormônio do estresse, sobe, inundando seu corpo e mente com tensão, enquanto a voz do silêncio, aquela que traz sabedoria, fica abafada. É nesse instante que o tempo deixa de ser seu aliado e vira inimigo. Mas há um poder profundo no silêncio, um espaço onde a alma se reencontra, onde a pressa perde sua força e a presença se torna a única resposta possível. Esse silêncio não é vazio, é um terreno fértil, uma pausa sagrada que permite o realinhamento. A neurociência e a espiritualidade se encontram aqui, mostrando que a autorregulação emocional não é só um conceito, mas uma prática que transforma a forma como vivemos o tempo. Quando você aprende a desacelerar, a silenciar a mente, a abraçar o momento presente, a urgência perde seu domínio e a clareza retorna, como uma luz suave rompendo a névoa. Nesse espaço de calma, a verdadeira decisão começa a nascer, não como uma pressão, mas como uma dança entre o coração e a razão. Pausa não é desistência, é sabedoria. É o respiro que permite que você continue sem se perder. Quando o corpo e a mente parecem entrar em colapso, quando tudo dentro de você grita por uma pausa, é sinal de que a alma está se esgotando silenciosamente. Você sente o limite, mesmo que tudo pareça funcionar por fora. Essa sensação não é apenas cansaço físico, é um esgotamento energético, um desalinhamento entre o que você sente e o que é exigido pelo mundo ao seu redor. O colapso silencioso acontece nos espaços entre as tarefas, nas noites mal dormidas, nos momentos em que você finge estar bem para não decepcionar ninguém. É um esvaziamento que escorre lentamente, uma exaustão que não se vê, mas que se sente profundamente. A ciência da autodeterminação nos ensina que a falta de autonomia, a sensação de não ter controle sobre a própria vida, é um dos maiores responsáveis por essa fadiga invisível. Forçar-se a continuar, a resistir para não decepcionar, não é coragem, é autossabotagem emocional. Por isso, uma pausa silenciosa de poucos minutos pode ser um ato revolucionário. Não para pensar, não para agir, apenas para escutar o que seu corpo tem a dizer, para acolher o que sua alma sussurra no silêncio. O colapso da alma não explode, ele escorre. Ele se infiltra nos dias em que você finge que está tudo bem, enquanto por dentro o seu ser clama por cuidado e respeito. A pressão constante para resolver tudo imediatamente cria uma falsa urgência que corrói seu centro interior.
Vivemos numa era em que o tempo parece escapar entre os dedos, onde a aceleração é vista como sinônimo de produtividade e sucesso. Mas essa corrida desenfreada é, muitas vezes, um convite para o caos interno. Quando o cortisol, o hormônio do estresse, domina seu corpo, a clareza desaparece, a mente se embaralha e a conexão com seu eu mais profundo se perde. Nesse cenário, o silêncio, tão subestimado, torna-se a chave para restaurar o equilíbrio. O silêncio que não é vazio, mas sim um espaço sagrado para que a mente se acalme, para que o coração encontre seu ritmo e para que a alma recupere sua frequência. A teoria da autorregulação emocional, aplicada à lei da atração, nos lembra que não é a ação imediata que traz transformação, mas a qualidade dessa ação. Pausar não é fraqueza, é uma forma profunda de respeito consigo mesmo, uma forma de ouvir o que realmente importa. Por isso, desacelerar o tempo interior, reduzir a pressão do "preciso resolver agora", é permitir que o seu campo vibracional se reorganize e que o próximo passo surja com leveza e sabedoria. Você já se sentiu no limite, mesmo quando tudo parece estar funcionando? Essa sensação é profunda, silenciosa, quase imperceptível para quem observa de fora, mas para você, ela ressoa como um eco constante dentro do peito. Não é um desgaste do corpo físico, é um colapso energético, uma exaustão da alma que insiste em sussurrar que algo está fora de equilíbrio. E ainda assim, o mundo ao seu redor cobra que você continue, que siga em frente como se nada estivesse errado, como se você pudesse simplesmente ignorar esse chamado interno. Esse colapso silencioso não surge do nada. Ele é fruto de um cansaço vibracional crônico, uma desconexão dolorosa entre o que você sente e o que é esperado que você faça. Muitas vezes, essa fadiga espiritual se disfarça de preguiça ou falta de foco. Mas por trás disso está um vazio profundo, uma alma que anseia por autonomia, por liberdade para seguir sua própria jornada. A teoria da autodeterminação nos mostra que quando perdemos o controle sobre nossa própria trajetória, nosso corpo e mente pagam o preço com um desgaste invisível, uma exaustão que corrói silenciosamente. Forçar-se a continuar apenas para não decepcionar, para não deixar os outros na mão, é um dos padrões mais sutis de autossabotagem emocional. É como tentar manter acesa uma vela num vendaval. A chama trêmula se enfraquece até que, por fim, pode se apagar. Você merece mais do que isso. Você merece ouvir o que seu corpo tem a dizer. Merece reconhecer que a pausa não é desistência, mas um ato de coragem profunda. Hoje, proponho que você faça uma pausa silenciosa de 10 minutos. Não para pensar, não para buscar respostas, mas para simplesmente ouvir. Para sentir o que o seu corpo quer mostrar, o que sua mente ainda não permitiu que venha à tona. Essa pausa é um convite para entrar em contato com você mesmo, para se reconectar com a essência que o mundo tão frequentemente tenta apagar. O colapso da alma não acontece de repente. Ele se infiltra lentamente, escorrendo pelas frestas dos dias em que você finge que está tudo bem, mesmo quando não está. Mas reconhecer esse sussurro, essa inquietação interna, é o primeiro passo para reencontrar o seu eixo, para despertar a força que habita em você, pronta para florescer no tempo certo. A pressão do tempo acelerado pode parecer um inimigo invisível que rouba a paz do seu centro. Em meio ao turbilhão de demandas, você talvez sinta a urgência esmagadora de resolver tudo agora, como se o relógio da vida estivesse correndo contra você. Essa sensação não é apenas mental, ela se manifesta fisicamente, ativando a liberação constante de cortisol, o hormônio do estresse que, em excesso, prejudica sua clareza espiritual e emocional. Quando o cortisol domina, a mente se torna uma caixa de ressonância para o caos. As decisões perdem sua lucidez e a ansiedade cresce, sufocando a capacidade de simplesmente ser, de escutar o silêncio que poderia conter as respostas mais profundas. Mas é nesse silêncio, muitas vezes subestimado, que reside uma força maior do que qualquer ação precipitada: a sabedoria da pausa consciente. A teoria da autorregulação emocional nos ensina que cultivar momentos de quietude,
é essencial para restaurar o equilíbrio interno. Esse espaço não é vazio, é um solo fértil onde a consciência floresce e onde o desejo verdadeiro pode se revelar, livre da pressão do imediatismo. Permitir-se o silêncio é uma forma poderosa de resistência contra o ritmo frenético que sabota o seu centro. Nesse momento, pare, respire fundo. Deixe o ar preencher cada canto do seu corpo, trazendo consigo uma sensação de presença que dissolve a urgência ilusória. Lembre-se de que o tempo que você desacelera é o tempo que você recupera para si mesmo, para o seu eu mais autêntico. No silêncio, encontra-se a clareza. No silêncio, encontra-se você. Pausa é diferente de desistir. O ciclo sagrado do recalibrar. Em um mundo que valoriza a velocidade e a produtividade, parar pode parecer um ato perigoso, quase uma falha. Mas a pausa consciente não é fracasso, é sabedoria. É o momento sagrado onde a alma respira, se recolhe para se renovar. Assim como a natureza se recolhe no inverno, preparando-se silenciosamente para a primavera, você também precisa de seu tempo para se recalibrar, para realinhar seus centros internos antes de florescer. Esse ciclo da alma se manifesta em fases sutis. Primeiro, o descompasso vibracional, quando algo dentro de você não está mais em sintonia com o mundo externo. Depois, a pausa consciente, um convite para ouvir, para sentir, para se reconectar com sua essência. Em seguida, vem o realinhamento interno, onde as peças começam a se encaixar, trazendo clareza e força renovada. Por fim, a ação inspirada, aquela que surge do equilíbrio e não da pressão, que surge do amor e não do medo. Uma história real ilustra esse processo. Uma mulher compartilhou que só conseguiu manifestar o parceiro ideal depois de 90 dias de recolhimento total, sem ansiedade, sem distrações, apenas presente com ela mesma. Essa pausa profunda permitiu que ela alinhasse sua energia e abrisse espaço para o que verdadeiramente desejava. Durante os próximos dias, experimente dedicar 5 minutos pela manhã para simplesmente estar. Sem planos, sem expectativas. Apenas sinta seu corpo e sua respiração. Perceba como esse simples gesto tira você do piloto automático espiritual e o conecta a um lugar de paz interna. A mente em pânico. Como o cérebro sabota o processo com pensamentos caóticos. Quando a mente se enche de pensamentos acelerados, o corpo sente o impacto de forma profunda. Esse turbilhão mental não é apenas um incômodo, é um sinal claro de que sua frequência vibracional está em queda. A neurociência nos revela que, nesses momentos, a tendência é buscar um controle racional absoluto, uma tentativa de dominar o caos exterior. Mas essa estratégia só alimenta ainda mais a ansiedade. O verdadeiro desafio está em reconhecer que o controle intelectual, quando exagerado, bloqueia o fluxo natural da vida e o processo de cura interna. Para sair desse ciclo, é fundamental ativar o nervo vago, aquele que regula o descanso e a recuperação do corpo, restaurando seu eixo interior e trazendo equilíbrio emocional. Uma técnica simples e poderosa para reorganizar corpo, mente e campo eletromagnético é a respiração em coerência cardíaca. Inspirar profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher o peito, e expirar lentamente pela boca, como se estivesse embalando uma emoção delicada. Repetir esse ritmo por alguns minutos abre espaço para a calma, para a clareza e para o reencontro consigo mesmo. É nesse silêncio interior que o caos perde força e a mente encontra o caminho para acolher o que realmente importa, para sentir, para ser. O mito do forte. Por que resistir o tempo todo te enfraquece? Existe uma crença silenciosa que insiste em dizer que ser forte é nunca parar. É resistir a tudo, custe o que custar. Mas essa força aparente, essa rigidez constante, muitas vezes esconde uma fragilidade profunda. Resistir sem pausa, carregar o peso do mundo sem descanso, pode ser o maior dos enfraquecimentos. Quando você se permite sentir, quando você para escutar a si mesmo, não está cedendo, não está fracassando. Pelo contrário,
está demonstrando uma inteligência energética, um conhecimento profundo da sabedoria do seu corpo e da sua alma. Assim como o bambu, que enverga ao vento mas nunca quebra, a verdadeira força está na flexibilidade, na capacidade de se curvar sem perder a essência. Gregg Braden nos lembra da importância do equilíbrio resiliente, um equilíbrio que não nega a dor, que não finge que está tudo bem, mas que acolhe o momento presente com compaixão e presença. Essa é a força que renova, que reconstrói, que transforma. Essa força não é ruidosa, não precisa provar nada a ninguém. Ela é silenciosa, profunda e gentil. Ela é a coragem de ser vulnerável, de pausar para sentir, de continuar mesmo quando o caminho parece incerto. Rituais de recalibração, como se recentrar sem abandonar a jornada. Em meio ao turbilhão, encontrar o centro pode parecer um desafio impossível. Mas pequenas práticas, simples e consistentes, podem ser portais para esse reencontro consigo mesmo. Uma respiração de reinício, pausada e intencional, pode ser muito mais poderosa do que imaginamos. 5 minutos dedicados a essa prática, 5 minutos onde você se permite sair do automático, 5 minutos em que o corpo se lembra do ritmo natural da calma. Quando você repete para si mesmo, eu posso pausar sem me perder, está criando um novo modelo mental, uma âncora vibracional que desacelera o caos interno. Essa pausa consciente é muito diferente de fugir, de usar distrações digitais ou outros escapes que apenas adiam o encontro com a sua essência. É uma escolha de presença. A armadilha do falso alívio digital é sutil. O celular na mão, o scroll infinito, a busca por algo externo que preencha o vazio interno. Tudo isso pode parecer um respiro, mas é apenas mais uma maneira de se desconectar do que realmente importa. Recentrar-se é um ato de coragem, um compromisso com o seu campo energético e com a sua jornada. Decisão sob pressão. Quando não fazer nada é o movimento mais sábio. Há momentos na vida em que tudo ao redor parece um furacão e a pressão para agir é esmagadora. Nesses instantes, a urgência que sentimos não é sinal de clareza, mas o grito do medo que tomou conta do nosso ser. Decidir sob estresse não é escolher com sabedoria, mas reagir em sobrevivência. O córtex pré-frontal, que nos guia pela lógica e consciência, é como um farol apagado, enquanto o sistema límbico, cheio de emoções e impulsos, assume o comando. Nesse cenário, tentamos encontrar respostas grandes em momentos pequenos, desesperados para resolver o que parece urgente demais. Mas a verdade que poucos reconhecem é que muitas vezes o movimento mais sábio é simplesmente pausar e permitir que o espaço se forme dentro de você. Espaço para respirar, para sentir, para deixar as respostas chegarem sem forçar. Uma técnica simples pode ser o seu porto seguro. As 3 respirações do retorno. Inspire profundo, sentindo o tempo desacelerar como se fosse uma brisa suave. Expire com a intenção clara de soltar o peso da escolha que o sufoca. Visualize seu eu superior, aquela parte de você que sabe além do entendimento, entregando só o próximo passo, nem mais, nem menos. Porque decidir no meio do furacão é como tentar enxergar o céu durante uma tempestade violenta. Às vezes, o ato de sentar, esperar e confiar é a forma mais profunda de sabedoria que podemos oferecer a nós mesmos. A arte de continuar, mesmo sem garantias. Seguir em frente quando tudo dentro de você pede pausa é uma das maiores provas de coragem que a alma pode enfrentar. Persistir não é insistir cegamente. É reconhecer que o caminho nem sempre mostra um destino claro, mas a confiança vibracional acende uma luz tênue no escuro. Muitas vezes, desistir parece um alívio momentâneo, uma promessa de fuga para uma dor mais profunda que insiste em permanecer oculta. Mas a transformação verdadeira se revela justamente quando escolhemos continuar, mesmo que o fim ainda seja um mistério. São nesses momentos que as histórias mais inspiradoras ganham vida. Pessoas que, no limite do quase desistir,
encontraram forças inesperadas e mudaram completamente o curso de suas jornadas. Essa confiança ativa é como uma chama que não se apaga, mesmo diante das incertezas, um compromisso silencioso com a vida que transcende o medo e o cansaço. Não pire, um lembrete para o seu eu superior assumir o leme. Quando a vida aperta, tudo dentro parece implodir. A mente corre, o coração acelera e a frequência vibracional cai, como se tudo ao redor estivesse desmoronando. Nesse turbilhão, o não pire torna-se uma súplica sussurrada pela alma, um convite silencioso para encontrar um espaço de calma no caos. Internamente, o medo assume o comando do campo energético, e a imaginação, sem controle, começa a criar cenários negativos que alimentam a ansiedade e o desespero. O sistema nervoso dispara em modo de sobrevivência, afastando você da clareza e da paz que sua alma anseia. É um ciclo invisível, mas profundamente real. Pirar é, muitas vezes, o esforço do ego para controlar aquilo que a alma já sabia ser incontrolável. Reconhecer isso é um passo fundamental para reencontrar seu centro. Feche os olhos, coloque a mão no peito e diga mentalmente: eu não preciso entender tudo agora, eu só preciso lembrar quem sou. Repita essa frase lentamente, sentindo o corpo relaxar e a mente se aquietar. Seu eu superior é o maestro do silêncio, aquele que rege a orquestra interna quando você para de gritar por dentro. E, como Neville Goddard ensinava, quando o mundo externo entra em colapso, é um sinal de que o invisível está sendo reorganizado. Não é um fim, mas um reinício. Uma nova chance para reescrever sua história a partir do espaço sagrado do silêncio interior.